Hoje a gente vai falar da relação especial que mulheres têm com a espiritualidade, seja para bem ou para mal. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Hayei Sarah, hoje focando nos parágrafos de 83 a 85 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, justamente como a porção de Hayei Sarah fala sobre Sara, o Zohar usa muito dos textos ali de Hayei Sarah para falar sobre o feminino, sobre a importância do feminino, sobre o valor da mulher, o papel da mulher. E uma das coisas que chama a atenção no Zohar é que a mulher parece estar muito mais ligada com a espiritualidade do que o homem, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas a visão da Kabbalah afirma isso. Eu particularmente concordo, né? Por exemplo, eu sempre vejo que quando eu tenho meus cursos, minhas aulas, eu vejo muito mais número de alunas do que de alunos, né? Enfim, isso é um reflexo, né? Mas o Zohar diz que realmente as mulheres têm uma ligação muito maior com a espiritualidade do que os homens. E aí o Zohar vai trazer algumas provas disso e tentar entender por que que isso funciona. Bom, e a primeira coisa que o Zohar diz é o seguinte: isso que nós estamos falando, das mulheres mais ligadas à espiritualidade, pode ser para bem ou para mal. Em que sentido? Pode fazer com que a mulher realmente se conecte com a espiritualidade, vamos chamar do jeito correto, né? E aí ela vai realmente ter uma conexão com o divino, com o lado, vamos chamar, permitido da espiritualidade, e vai fazer com que ela tenha grandes níveis espirituais, como Sara, tá? Ou como outras personagens bíblicas. Mas se ela também decidir ir para um lado errado, vamos chamar assim, ela pode ir bem baixo, né? E o Zohar também vai discutir isso. Bom, então o que que o Zohar começa a explicar? Por que que isso acontece? Por alguns motivos. O primeiro deles, vai notar o Zohar, é que quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, né, a gente vai lembrar que a cobra primeiro vai se relacionar com Eva. E aí, só indiretamente que a cobra chega em Adão. Na verdade, a cobra não chega em Adão, né? Quem chega em Adão é a Eva. Então, vamos lembrar que a cobra está representando aí, na Kabbalah, o instilar de uma energia negativa, né? Então, Adão e Eva tinham o mesmo nível espiritual, os dois tinham a mesma conexão com o divino, e aí vem a cobra e instila essa energia negativa na Eva, né? Então ali já começa uma primeira diferenciação. As mulheres conseguem fazer uma transição maior entre o bem e o mal do que os homens. Os homens, digamos, eles são nesse sentido mais obtusos, né? Eles ficam ou num lado ou no outro. A mulher consegue realmente navegar melhor entre os extremos, né? Não sei se eu estou me explicando bem, mas é mais ou menos isso. Então o Zohar, por exemplo, vai fazer uma observação que é por isso que a gente consegue encontrar com muito mais facilidade, por exemplo, no lado da impureza, como o Zohar chama, mulheres envolvidas com magia negra, com feitiçaria, do que homens, né? O Zohar vai dizer isso. É muito mais comum você encontrar feiticeiras do que feiticeiros. É muito mais comum você encontrar bruxas do que bruxos. Claro que vai ter, né, bruxos e tal, tal, tal. Mas, inclusive, o Zohar vai dizer que, provavelmente, quando isso acontece, esses homens que estão envolvidos com esse tipo de coisa têm um lado feminino muito grande. Aliás, essa é sempre uma discussão importante, né? Quando a gente está falando aqui de homem e mulher, às vezes não é homem e mulher, é o lado masculino e o lado feminino. Mas, por simplicidade, vamos falar de mulher, né? Enfim, então a mulher consegue transitar melhor. Por outro lado, o Zohar vai lembrar o seguinte: quando se trata da espiritualidade correta, como eu estou chamando aqui, na verdade o Zohar chama de pureza e impureza, vai, vamos usar os termos do Zohar, né? Quando se trata da espiritualidade para pureza, o Zohar vai dizer que a mulher não precisa tanto da conexão quanto o homem. Em que sentido? Ela já tem a conexão, digamos, mais estabelecida, né? Isso é uma coisa básica da Kabbalah, e ela não precisa tanto de atos externos. Então a gente tem algumas provas disso. Por exemplo, tá, eu vou primeiro dar a prova e depois alguns efeitos práticos. O Zohar diz que, deixa eu só pegar o versículo para falar para vocês. Bom, eu não sei onde, não vou ter o versículo agora, mas acho que é Deuteronômio 4:44, alguma coisa assim. Do jeito que o versículo está escrito lá, está contando como Deus entregou a Torá para Moisés e Moisés para o povo de Israel. Só que literalmente fala lá que Moisés entregou a Torá para os filhos de Israel. Então, acontece uma coisa como acontece em português. Você pode entender esse filhos de Israel como uma expressão masculina, né? É masculino,
incluindo o feminino, né? Que nem quando você fala em português assim, eu vou para a sala de professores, ou os alunos da escola. E está incluindo os alunos e as alunas, né? Ou você pode entender como uma expressão só masculino. Os alunos, eu estou falando dos meninos, né? Os filhos de Israel, eu estou falando só dos homens. E o Zohar entende essa primeira expressão, que eu poderia essa segunda, desculpe, que eu poderia entender que Deus entregou a Torá para os filhos de Israel só para os homens. Mas em que sentido? É negativo. Veja, não é que é de superioridade, pelo contrário. Deus entregou a Torá para os homens no sentido de os homens precisam da Torá porque ela tem o quê? Um monte de mandamentos, né? Para você poder chegar em Deus. Então você precisa, sei lá, cumprir o Shabat, cumprir as leis de kasher, você precisa fazer circuncisão, um monte de coisa. E não entregou para as mulheres porque elas não precisam, percebe? Você tem a mulher já conectada, como a gente estava falando, já com um nível espiritual natural, né? Sem esforço, sem que ela precise fazer nada. E aí, essa é uma prova, digamos, e uma segunda prova que o Zohar vai trazer, na voz do Rabi Yitzhak, é o seguinte: no judaísmo mesmo, não precisa nem ir na Kabbalah agora, a gente sabe que existe um princípio legalista que diz o seguinte: mulheres são isentas do que a gente chama mitzvot positivas condicionadas pelo tempo, né? Mandamentos condicionados pelo tempo positivos. O que significa isso? Bom, a gente divide no judaísmo dois tipos de mandamentos, os positivos e os negativos, né? Os positivos são aqueles do tipo faça, obrigações positivas que a pessoa tem. Então, tipo, respeitar pai e mãe, guardar o Shabat, fazer a circuncisão, né? Esses são positivos. Os negativos são coisas do tipo não faça, não matarás, não roubarás, né? Não cometerás adultério, papapá. E alguns dos mandamentos positivos são condicionados pelo tempo. Então você tem que fazer e você ainda tem um tempo certo para fazer, né? Então, por exemplo, você colocar tefilim, você tem que colocar de manhã até um momento certo. Colocar tzitzit, mandamentos como Sukkot, cabana, você tem um momento certo do ano, você não pode construir a cabana em qualquer momento, né? Pegar as 4 espécies, tal, tal, tal. Então todos esses mandamentos que são positivos e condicionados pelo tempo, no judaísmo, como eu falei, não precisa nem para Kabbalah, a mulher é isenta. Tá? Então, o judaísmo vai dar essa explicação e pronto. Mas a Kabbalah vai dizer de novo, por que a mulher é isenta? Porque ela não precisa dessa preocupação mundana, o tempo é uma coisa mundana, vamos lembrar disso, né? O tempo é um construto do mundo material, e a mulher está acima disso. A mulher está acima do tempo, acima do mundo material, percebe? Então o Zohar volta de novo nessa ideia. Quando a mulher quer ir para o lado da espiritualidade, ela não precisa Torá, ela não precisa de mandamentos positivos, ela não precisa dessas preocupações que o homem sim precisa. Agora, só aqui uma observação importante, cuidado com a linguagem que eu estou usando, ela não precisa, quer dizer, não quer dizer que ela está proibida. Tá? Se ela quiser fazer, ótimo, ela é bem-vinda. Então, se ela quiser celebrar o Sukkot, ótimo. Se ela quiser seguir os mandamentos, por exemplo, reza, né, um dos clássicos, não quer dizer que ela não pode rezar. Não, pode. Se ela quiser, maravilha. Só que, segundo essa visão, ela não precisa. Né? Se durante a reza, no momento da reza, ela quiser fazer outra coisa, tá tudo bem. A conexão dela é outra. Bom, enfim. Então o Zohar conclui isso, que a mulher consegue tanto para um lado para o outro. Né? Para o lado negativo por causa da cobra, para o lado positivo por causa da sua natureza. Bom, e aí o Zohar vai lembrar então que aconteceu um outro episódio, e aí para isso a gente amarra o vídeo, que os homens quase que chegaram no nível das mulheres, nesse sentido de estar muito perto de um grau de pureza, só que a coisa desandou. Em que momento foi isso? Na entrega da Torá, justamente, que a gente estava falando no Monte Sinai. Então, o Zohar diz o seguinte, que depois do episódio do Éden, né, quando a cobra instilou a impureza na Eva, isso passou indiretamente para Adão e a humanidade toda começou a nascer com uma certa impureza, tá? Agora, quando chegou no momento ali do Monte Sinai, o povo de Israel estava num grau de pureza enorme. Tá? E aí os homens mesmo estavam num grau equivalente ao das mulheres, e estava muito, muito limpo. Inclusive tem alguns textos que dizem que dava para, naquele momento, o Messias ter chegado, né? O mundo ter sido redimido e a morte ter sido abolida do mundo. Tá. Só que o que aconteceu? O pecado do bezerro de ouro. Né? Se não fosse o pecado do bezerro de ouro, o mundo teria sido redimido. Por causa do pecado do bezerro de ouro, o povo de Israel voltou a cair na impureza. E aí tem uma tradição que conta, talvez vocês já ouviram falar, um midrash que conta que justamente quem foram os responsáveis pelo pecado de bezerro de ouro?
os homens, né? Tem um Midrash que conta que as mulheres não quiseram participar, no sentido de os homens foram lá e meio que forçaram as mulheres. De que maneira? O bezerro foi feito de ouro, obviamente, e os homens foram pegar as joias das suas mulheres, as mulheres não quiseram dar, mas não também porque elas eram avarentas, né? Porque elas falaram, minhas joias. Não, elas não quiseram dar porque elas sabiam que era errado, né? Elas sabiam que aquilo não era algo de ser feito, e os homens pegaram essas joias das mulheres à força, né? Então o Midrash deixa muito claro, de novo, que as mulheres não tiveram participação nesse ato idólatra, comparado aqui com impureza, né? E foram os homens que fizeram o povo de Israel cair de novo na impureza. Se não fosse por isso, a gente poderia ter redimido o mundo. Bom, enfim, qual que é talvez a conclusão de tudo isso? Na visão cabalística, obviamente, a gente está o tempo inteiro, então, lutando entre o sistema de pureza e de impureza, tá? E, por favor, quando eu falo dessa questão de pureza e impureza, não estamos falando de pureza genética, obviamente, Deus me livre, né? Pureza racial, não estamos falando disso, que o povo de Israel é puro e os outros não tem nada a ver. Estamos aqui falando de uma pureza espiritual, e essa pureza espiritual temos que talvez entender como uma pureza ética, né? Moral. Se nós estamos fazendo as coisas corretas, a gente está se conectando com uma fonte de pureza. Se estamos fazendo as coisas erradas, com uma fonte de impureza. É esse o sentido, né? Então o Zohar fala que a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto, né? Nós, através dos nossos atos, estamos cultuando, por exemplo, o Deus verdadeiro e estamos conectando com a fonte de luz, ou estamos, por exemplo, indo para um caminho de idolatria, estamos conectando com o bezerro de ouro, né? Estamos indo para a feitiçaria, como ele falou, que é mais fácil, às vezes, a gente encontrar as mulheres, né? Então, essa a questão. Estamos indo para um lado de luz ou de escuridão. E a segunda questão que eu falei é essa. Eu falei aqui de homens e mulheres o vídeo inteiro, mas vamos lembrar que, na verdade, é uma questão de masculino e feminino. E que, segundo a Kabbalah, todos nós temos esses dois lados, né? Então, em geral, homens são masculinos e mulheres são femininas. Mas, na verdade, nós temos esses dois lados. Então, pode muito bem acontecer de um homem estar mais seduzido, digamos, pelo seu lado feminino, e também ir, claro, para esse lado da idolatria. Como eu falei, não é impossível que tenha um homem indo para a magia negra, para a feitiçaria, para tal, e do ponto de vista cabalístico eu vou dizer que ele está se impurificando. Ele está fazendo escolhas ruins, escolhas negativas que estão distanciando ele da luz. Percebe? Acontece a mesma coisa. Então, quando isso acontece, agora sim prometo, para encerrar o vídeo, o que está acontecendo? Nós estamos nos conectando com o lado esquerdo da árvore da vida, com a coluna da esquerda. A coluna da esquerda da árvore da vida é vista como feminina. Por isso que eu queria agora sair um pouco dessa dicotomia homem-mulher. É mais masculino e feminino mesmo, tá? Quando eu estou me conectando com esse lado esquerdo, eu estou me conectando com um lado que é um pouco mais pesado, né? E aí esse lado que está sendo inclusive o gerador da impureza. Então, o Zohar fala, muito cuidado com o que você vai se conectar. Qual é o lado que você vai escolher? E saiba que se for esse lado da impureza, você vai ter mais trabalho no seu mundo espiritual para depois poder fazer uma conexão verdadeira, uma conexão significativa, poder receber luz na sua vida. Porque, na verdade, você está bloqueando o acesso à luz e a sua vida pode ficar bastante complicada. Um bom dia a todos e tudo de bom.